Boa noite, pessoal! Começando o programa Parada Técnica, aqui na TV Guarulhos. Nosso primeiro programa, Deus quiser, né? Em frente. Convidado de hoje tem história, hein? Folclórico. Trabalhei com ele recentemente. 40 anos de jornalismo esportivo. E vou conversar hoje com Luiz Henrique Gurian. Pessoa que eu admiro. Trabalhei recentemente com ele no Bola Redonda e hoje é meu primeiro convidado. Boa noite, Gurian. Boa noite para você, Ramon, para os amigos da TV Guarulhos. É uma alegria estar aqui com você e obrigado pela confiança. Mas, para quem está começando um programa Vida Nova, você devia ter caprichado mais no convidado, né? E me permita uma correção, 40 anos de jornalismo. Jornalismo Futebol Clube. Porque não fiz só esporte nesses 40 anos. Sim. Eu fiz polícia, até que um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava no pé de Nossa Senhora Aparecida com a vela acesa, pedindo a Deus, porque ela estava ouvindo a transmissão pelo rádio, teve troca de tiro lá, a polícia com bandido, e a gente transmitindo isso. Olha, 1978, hein? E aí ela falou, meu filho, pelo amor de Deus, para com isso. Aí eu fui para a política, mas a política, eu via e ouvia cada uma, 1979, hein? Já ouvi isso que vocês estão ouvindo e vendo agora, gente? Já. Desde a época de Cabral, né? É. Diz a história, inclusive, que No início eles já vieram, já o fizeram que trouxeram para o Brasil já era que não servia em Portugal, tanto é que manda o lixo para o lixo. E aí veio o lixo para cá caixinha de fósforo. e aí as coisas se encaminharam para o futebol, passei também pela publicidade, assessoria de imprensa, e aí a história vai se formando ao longo desse tempo. E quando você fala 40 anos, são 40 anos de carteira profissional assinada. Isso. Num 6 de dezembro de 1977, Rádio Ribeirão Preto S.A., equipe 79 em Ribeirão Preto, meu primeiro registro. Mas até então eu já tinha ficado 3 anos, menor aprendiz, né? Ia com meu tênisinho Bamba, minha bicicletinha 10 marchas. 10 marchas, Gurian. Você não era fraco não, hein? Calça Westop, Lee e camiseta regata, né? Era minha roupa padrão. E aí eu comecei a aprender pelas mãos de Gilberto Fabiani, seu Otávio de Souza Silveira, que era o gerente e um dos proprietários da rádio, José Júlio da Costa e Silva, João Pereira de Aquino, César Bruno, Elton Pimenta, Miguel Liporassi. Nossa, cara, eu tive a alegria, a bênção de todos os lugares por onde eu passei, Ramon. Que bom. Trabalhar sempre com bons profissionais. Claro que existem as exceções, né? Exceção de caráter, de profissionalismo, de competência, mas graças a Deus, onde tinha um cara bom trabalhando, eu trabalhei um pouquinho, eu trabalhei um pocão e tive a oportunidade, a bênção de aprender muito com essa gente. Aí vai por Orlando Arte, Luiz Noriega, nossa senhora, relação infinita, Roberto Valone, porque eu nutro um carinho enorme, Zé Carlos Carbone, que faleceu recentemente, Carlos Eduardo Leite, o Dudu. Rapaz, a gente vai falando, a saudade vai dando aquele aperto assim, aí a gente tem que parar e aí acaba omitindo algum nome, é onde você comete a injustiça. Me perdoe aqueles que me carregaram, me ajudaram durante esse período todo e que eu não estou citando agora. Nós conversamos em off bastante e eu falo, teria que ter 3 programas com o Gurian aqui para, sabe, contar toda a história. E você tocou num negócio importante. Muitas pessoas boas que você trabalhou, mau caratismo sempre existiu. 98% do que eu trabalhei, gente boa, bom profissional, bom caráter, gente que me ajudou muito. Nesse ponto que Antônio Carlos Rebesco, aí passou também por Abu Janra, que eu vi direitinho, Lima Duarte, Moacir Franco. Olha a escola, eu trabalhei no SBT, Silvio Santos se esbarrava com ele para lá, para cá. E o Silvio Santos é um tipo de sujeito que só de você observar você já aprende. Então eu tive uma escola maravilhosa. Não foi uma escola de 4 anos apenas de faculdade. Não, foi. Aliás, faculdade aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu comecei, eu fazia o chamado... Eu estava no tal de ginásio ainda, não tinha entrado nem no colegial, né? Que hoje é 9 anos seguidos aí, mas antigamente eram 4 anos de grupo, 4 anos de ginásio e 3 anos de colegial, que veio a substituir o chamado científico. Sim. Aí depois você fazia o cursinho e entrava na faculdade. Eu fui até o 3º colegial e nesse meio eu estava vindo para São Paulo, no finalzinho disso.
Porque teve um ano que eu tive tudo de uma vez só, né? Eu tive sarampo, catapora e cachumba. Quem que resiste a um ano desse? E um outro ano eu fazia serviço militar, trabalhava na rádio e estudava. Quem aguenta uma vida dessa? Serviço militar. Né? Eu fiz. E recomendo. Outros tempos. Outros tempos. Até nesse ponto eu ia chegar. 98% que você teve pessoas boas que trabalhou com você. Mas, cara, esses 2%, Ramon, você não imagina... Gurian, nos dias de hoje, se você fosse iniciar... O que tem? Você acredita que você teria 98% de pessoas boas no seu caminho? Ou você acha que os tempos mudaram? Como é que eu posso te responder isso? O que você... Eu preciso viver mais 40 anos. Exatamente. E eu não sei se eu vou ter mais isso de vida. Mas com a sua experiência, o que você está vendo hoje? De pessoas que já estão no ramo da sua época e das pessoas que vieram com o tempo. Olha, o nível de competição hoje, ele mudou muito. Antigamente você tinha menos veículos, menos profissionais, mais amor à profissão, mais entrega, mais talento. Mais talento. Há uma diferença do talento para a qualidade. Sim. Quando você tem o talento e junta com a qualidade, você chega quase que à perfeição, ou muito próximo desse quase. Quando você tem só o talento, mas não tem essa coisa do trabalhar forte, você escapa um pouquinho. Quando você tem só vontade de fazer e não tem talento, aí você tem que suprir com a técnica. E eu vejo que hoje muita gente desenvolve essa coisa maravilhosa, linda que é o jornalismo dentro de uma técnica. 6 perguntinhas, quem quer, quando, onde, por quê, né? O cara responder isso daí, ele monta o lead, desenvolve a matéria, começo, meio e fim, acabou. Quando eu comecei era diferente, tinha briga pelo furo, não tinha telefone celular, tá? A redação que tinha um telex já era uma coisa de outro mundo. Você tem uma base, Ramon, e amigos que estão nos vendo, nos ouvindo agora, eu sempre digo, nos vendo e nos ouvindo, porque tem muita gente que liga a televisão ou o computador e fica só prestando atenção no som, né? Outros ficam prestando só atenção na imagem e outros não têm a felicidade de poder enxergar e pelo som. Inclusive eu trabalhei com um copy desk, não, um rádio escuta, e ele não enxergava. E sempre tinha um cara que sempre queria fazer uma brincadeirinha com ele, né? Mas ele tinha uma audição tão aguçada que às vezes eu estava assim sentado com ele, eu tinha muito hábito de sentar assim e ficava balançando a perna e ele ficava com os radinhos todos dele ligando lá. Ele falava assim, fulano está chegando, você quer apostar que ele vai falar que vai me jogar um copo d'água? Pô. Aí depois eu falei assim, como é que você sabia disso? Ele falou, porque eu ouvi a torneirinha do bebedouro enchendo um copo e depois eu senti um outro copo. Então ele vem com um copo com a água e ele vai virar o vazio para me assustar. Eu falei, então tá. Mas voltando então ao que a gente falava, então cara, tinha essa disputa pelo espaço. O que você acha hoje Hoje não, hoje todo mundo tem celular, tem laptop, tem... Olha, outro dia eu estava assistindo uma série... Comodismo. Não, ferramentas que a tecnologia, que a vida moderna oferece, são bem utilizadas. Que fazem a pessoa parar de raciocinar e pensar um pouco? Você pensa desse jeito? Não, que tem um apoio para raciocinar mais rapidamente. Mas não acomodou... Por exemplo, olha, eu estava assistindo uma série na televisão chamada O Túnel do Tempo. Essa série é uma produção americana associada com o inglês, se eu não estou me enganando agora, e se passa assim, é um grande laboratório um braço da NASA, da aeronáutica norte-americana, e eles criam um túnel que por esse túnel eles mandam 2 cientistas para qualquer parte da história. Então, quando esses cientistas estão em perigo, eles transferem e tal, E num desses episódios, eles precisavam checar uma dúvida a respeito de um local e de um acontecimento envolvendo a história que poderia determinar a morte desses cientistas perdidos no tempo ou mudar a história, que eles não podem interferir na história. Sim. Por exemplo, eles não poderiam matar o rei Arthur, eles não poderiam evitar a morte de Napoleão Bonaparte, desviar uma caravela, nada disso. Eles não podem interferir na história.
Aí o chefe deles lá, o general que comanda os cientistas que manobram os equipamentos, falou assim, eu quero uma pesquisa completa em cima disso. Aí passa um pouquinho do filme, ela tem assim umas 15 enciclopédias em cima de uma mesa lá, e ela fala assim, você já pesquisou tudo? Ela falou, estou, tá, né? Eu estou com 58 anos. Tinha uma época que passava o vendedor de livros na porta da sua casa vendendo uma Barça La Rose, que você pagava em 24 meses, tão caro que era, e os caras falavam, olha, Sim. quando seu filho estiver no ginásio, você não imagina a falta que isso vai fazer. Era um grande argumento do vendedor. É isso mesmo. Você tem aquela enciclopédia vermelha e tal. Tanto é que você fazia o trabalho, o professor pediu 2 folhas de papel ao máximo, você enchia aquilo ali e botava assim, né? Fonte de consulta, Barça, né? Hoje não, pô. Hoje você está com um telefoninho desse assim, você joga ali, Ramon, tal. Aí vem lá, onde você nasceu, sexo, idade, o que você come, o que você bebe, se você é casado, solteiro, o que você já fez, o que você não já fez. Então hoje um cara vai comentar o jogo, sai a escala lá, sábado você vai comentar X contra Y. Então ele estuda o X, ele joga lá X. Então vem lá 300 informações sobre o X, 300 informações sobre o Y, ele junta com mais alguma coisa do dia a dia, acrescenta com alguma coisa que ele ouviu. Mas isso fica mecânico, fica visível que não é dele isso aí. Mas tem como você passar isso. E não acho isso errado, não. Quer dizer, procurou se informar, ele procurou ter uma gama de conhecimentos. Mas antigamente você não tinha isso. Quando eu cheguei para a TV Cultura, em 1981, o Dudu, o Carlos Eduardo Leite, desenvolveu um trabalho que ele, antes do jogo, ele ia no vestiário e falava, quem vai jogar? Goleiro, Ramon, que idade que ele está? 29 anos. Onde que ele já jogou além daqui do São Paulo? Ah, não, ele começou na escolinha do Grêmio, aí ele passou pelo Curitiba, do Curitiba ele ficou 6 meses parado, foi ajudar o pai numa loja que vendia carros, aí ele voltou, aí foi jogar no 15, agora está aqui, ele dava tudo isso. Peso, altura, se era destro, se era canhoto. E isso ele fazia em todas as narrações, tanto no futebol, como no basquete, como no vôlei, as provas de natação. Hoje não, hoje você chega para um evento desse, já vem lá tudo. Tem transmissões que são preparadas, que o cara recebe um verdadeiro livro. Ele não consegue dar, durante a transmissão, todas aquelas informações. Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque o cara que não tem acesso a todo esse material acaba se informando também. Sim. Mas hoje faz uma conta comigo. Num raio de 100 quilômetros de São Paulo, aí você pega Guarulhos, Santos, Campinas, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Osasco, Guarulhos eu já falei, a própria cidade de São Paulo. Você coloca aí 20 faculdades de comunicação. Cada faculdade dessa coloca pelo menos 500 profissionais no mercado por ano. São 10 mil profissionais. A vida útil de jornalista, tem jornalista que agora está diminuindo, o cara já não tem mais muita paciência, quer muito estresse, muito isso, muito aquilo, ele encerra mais cedo. Mas teve jornalista que trabalhou 30 anos, 40 anos, eu mesmo, 43 anos na estrada. Sim. Então a longevidade do jornalista é muito grande. O mercado recebe muito profissional. E as rádios, as televisões, os sites, os websites, as TVs a cabo, isso, aquilo, não crescem na mesma proporção. Então, o que acontece? Sobra profissional, falta local de emprego. Falta emprego, falta vaga, falta espaço. Consequentemente, a qualidade sempre acaba caindo um pouquinho, porque você substitui muito rapidamente, muito facilmente como que você o profissional. Vê hoje... E como todo mundo tem todas essas ferramentas que nós comentamos, você troca o A pelo B, às vezes ninguém percebe. Como é que você vê a Antigamente TV não. Hoje? Antigamente, só para encerrar, por exemplo, o cara ia ao teatro para ver o Paulo Altran com a Fernanda Montenegro. Sim. Não é? Ia para ver Walter Foster, ia para ver... uma Natália Timber, por exemplo. Sim. Você tinha que ir ao teatro. Depois o pessoal migrou para a televisão. As rádios novelas no rádio, aquilo, a dona de casa sofria com aquilo, né?
chorava, tempos. se comovia. Eu, por exemplo, sabe por que eu fui parar no rádio? Vou te contar. Eu brinco com a minha mãe, que tem 90 anos, eu falo assim que a minha mãe liga rádio e televisão, ela liga os dois ao mesmo tempo, é um fenômeno. Só que ela faz isso uma vez por dia, que é às 5 da manhã, 15 para 5, quando ela acorda. E só vai desligar a hora que ela vai dormir. 11h30, meia-noite, 1h, depende a hora que cada um de nós chega em casa por último, né? Porque eu com 58, ela ainda acha que quando eu chego da rua, nós moramos todos juntos, né? Acho que você tem 18. Acha que precisa saber se eu comi, se eu não Sim. comi. As minhas filhas é a mesma coisa, com a minha esposa, que graças a Deus a gente vive muito bem. E é assim também, então tem tudo isso. Mas a minha mãe ligava o radinho dela. Eu estou contando agora, também vi naquele um radinho pretinho que ela tinha. E então tinha as radionovelas, tinha o Repórter Essa, o Repórter Essa, tanto é que a última edição é histórica, né? Heron Domingues, falecido. Heron Domingues, aliás, faleceu depois que ele fazia o que é o Jornal da Globo. Ele deu a notícia da renúncia do Nixon e teve um ataque cardíaco e faleceu. Olha só. Né? Mas o encerramento que ele faz na última, o Luiz Jatobá, que faz do último Repórter Esso, corrigindo, é emocionante, você chora, que ele vai revivendo as grandes manchetes que o Repórter Esso, que era, tocava aquela música, era o tchan 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 tchan, quando toca aquela música, Clássica, fala, né? morreu ou caiu alguém. O Repórter Esso era de hora em hora, mas você sabia que vinha coisa, né? Bomba. E assim por diante. E então, minha mãe ligava o radinho dela de manhã, então às vezes eu tirava o rádio da tomada e eu falava ali, porque eu queria ouvir minha voz no rádio. Falava, menino, põe isso lá! Né? E geralmente eu fazia isso na hora boa da novela, na hora que o cara estava gritando gol, meu pai ouvia muito futebol por ali. E aquilo foi ficando na minha cabeça, por que sai a voz nessa caixinha aí e quando eu falo aqui não sai? Não sai. E meu pai teve um bar-restaurante em Batatais que era ao lado da radiodifusora de lá. Então você saía de uma porta e entrava na outra. Então o seu João Molina, que era dono da rádio, ou ele estava no bar do meu pai estava lá na rádio, ia lá às vezes para dar uma esparecida, conversava com ele, aí eu via que tocar aqueles discos de 78 rotações, iam os artistas da época lá, né? Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Inesita Barroso, e obrigatoriamente esse pessoal fazia apresentação na rádio e ia almoçar no restaurante do meu pai, que tinha uma boa comida, um excelente cozinheiro, tinha um tratamento muito legal e tal. Então, se você observar, Ramon, eu nasci praticamente atrás de um balcão de restaurante, não é? Porque meu pai sempre foi homem de comércio, de coisa. Aí ia ao lado de uma rádio. Aí mudei para Ribeirão Preto, aconteceu a mesma coisa. E tanto é que o primeiro emprego que eu tive fora da minha família, que de vez em quando eu ajudava meu pai, foi em rádio. Então Eu nunca tive outro emprego que não fosse comunicação. O que você sempre amou mais, rádio ou televisão? Eu gosto de estar comunicando, Ramon. Pode até ser uma festa num corporativo, que hoje eu faço muito, fazendo uma animação de fé. Cara, eu gosto de estar comunicando, estar passando emoção. Me fala uma coisa. Mas só para encerrar então. Então, nessa época não tinha as ferramentas que se tem hoje. Não. Por exemplo, o Jornal Nacional, quando ele começou, tinha um piloto e repórter, não é? O Hércules Brezeghello, uma história maravilhosa. Ele ia num local com a CP, que era aquela câmera portátil que a gente falava, né? Filme de 16 milímetros. Ele fazia a filmagem daquilo, trazia um chassi, botava no aviãozinho dele, ia para o Rio, fazia a revelação daquilo para botar no Jornal Nacional. Foi aí que ela começou a dinamizar essa questão da velocidade. Poxa, hoje você tem uma câmera e uma anteninha, você entra ao vivo de qualquer lugar. Quando o Peter Arnett fez isso na Guerra do Golfo, veio na matéria, ele ao lado de uma anteninha, transmitindo para a CNN, aquilo foi uma coisa, hoje isso é banal. Hoje você viaja com uma maletinha de roupa, você bota ali 5 peças íntimas, que ocupa pouco espaço, ou dependendo da quantidade de dias você tem, você já vai com uma roupa no corpo. Sim. Aí você já leva mais umas 3 ali, você tem suprimento para 4 dias. Sim. 5, dependendo do local que você vai. Né? Você leva mais uma calça, leva lá 3, 4 camisas e 2 gravatas, um blazer que você já vai vestido com ele e tal.
E aí você leva uma câmera, leva um microfone, um pontozinho de luz, engata um telefoninho ali e pronto, velho. Transmite fácil. Ó, eu lembro, quando eu viajava, eu ficava com saudade das minhas filhas, né? Nossa, era um parto ligar, interurbano que estava caro e tal. Hoje não, você discou ali, tá, ô filha, né, você mete uma ferramenta ali, você vê, fala, como é que estão os cachorrinhos? Ah, tá aqui, tá, ó, e o passarinho tá aqui, tá. Comeu? Comeu, você tá, já veio, ó, parece que tá magrinha, comeu direitinho, namorado, como é que não tá? Esse malandro aí tá aproveitando muito a minha ausência. Deve estar adorando que eu viajei. Fala pra ele que eu tô chegando. Isso. Mas são responsáveis, graças a Deus. Mas... E outra coisa, hein? Eu me lembro que quando eu era menino, eu nasci em Batatais, né? Com uns 8 anos eu fui para Ribeirão Preto. O sujeito, quando viajava para fora de Batatais, se ele ia para Ribeirão, já era uma coisa fantástica, que era 40 minutos. O cara, quando vinha para Santos, Lua de Mel, era Poços de Caldas. O sujeito, quando ia para o Rio de Janeiro, então, era coisa de louco. Pô, uma vez um parente meu foi para a Europa e trouxe lá um monte de fotografia. Pô, fizeram uma reunião na casa dele, teve bebida, teve comida. Hoje não, cara. Hoje você quer viajar para qualquer lugar, você compra a tua passagem ali e tal, já faz teu check-in na sequência, teu passaporte ali em dia, chega no aeroporto, daí 1 hora, 2 horas, 3 horas depois daquilo ali, você embarca para onde você quer. E antigamente, o que você levava? O cara que tinha muito dinheiro conseguia fazer essa viagem. E aí, ele tendo um pouco mais de dinheiro, ele levava uma câmera fotográfica. Sim. Depois, teve gente que levava o gravador para registrar em áudio tudo aquele que ele via. E tinha uns que ele fazia o slide e fazia coisa, depois ele sincronizava, então era quase que um cineminha. Aí vieram as Super 8, depois vieram as câmerazinhas VHS, depois o Beta, coisa... Hoje não, cara, hoje você leva um telefone, você fala, você tira foto, você conversa, você bota a tua imagem, você tem registro de dados, você faz tudo com um negocinho desse tamanho. Então a evolução dos tempos, para a gente voltar lá naquele começo da conversa, das facilidades que se coloca hoje para trabalhar. Se por um lado melhorou nessa questão da velocidade, da qualidade, do maior número de informação, a gente perde um pouquinho porque acaba tendo muita gente que é diferente do negócio sofrido de antigamente. Quando você colocava a alma e o coração, e tudo que você coloca a alma e o coração, você tira mais. O resultado é hoje, como tem muita gente e a disputa é... Quantos idiomas você fala? Eu falo 3, eu falo inglês, francês e um alemão, né? Você, eu faço isso, eu faço aquilo. Computador, eu tenho uma geração foto, também entendo. Então, tudo isso soma. Antigamente, não. Para o rádio, o cara tinha que ter uma boa voz, um belo ritmo. Para a televisão, tinha que ter uma boa imagem. Para o jornal, um belo texto. Sim. Então, em cada veículo desse, você tendo uma dessas coisas, era suficiente. Hoje, você só com isso, esquece. Verdade. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica por aí.